Estranha quem não estava vivo ou era muito novinho na época. Talvez vocês não entendam quem foi a Alia algo. Mas, gente, basicamente, sabe quando tem esses fenômenos que têm uma carreira muito meteórica e, infelizmente, tragédias acontecem? Pense nos Mamonas Assassinas aqui no Brasil ou até mesmo na Marília Mendonça. Não tem nada a ver os gêneros musicais. Mas eu quero que vocês entendam a sensação do que é perder um artista que poderia ter entregado muito mais e só o ter. Porque a pessoa esteve aqui na Terra. Já provou por A mais B que ela seria um fenômeno. Ela já era. Eu consigo descrevê-la como a primeira grande it girl da era nova do pop que a gente conhece. Desde que a gente nasceu, anos 90, inicinho dos anos 2000, não tinha ninguém que fazia como a Alia. Ela naturalmente era legal, naturalmente era cool. Ela naturalmente era uma menina que inspirava outras meninas. A gente vê ela inspirando pessoas até hoje. Ela morreu em 2001 e fazia sucesso. Era the one and only. Ela era, como diria a própria, the one and only. Ela unia naturalmente moda com música, com a arte de atuar sem esforço. Não era uma coisa que era tipo, vamos arquitetar a carreira dessa menina para ela simplesmente ser vista. Não, ela era simplesmente legal, sabe? Então hoje eu vejo traços da carreira dela em muitas pessoas. Muitas pessoas quiseram pegar a influência dela e os passos que ela trilhou e deixou para tentarem também trazer isso para o mundo pop. Então a Alia é uma pessoa muito importante e ela morreu muito nova, aos 22 anos. Muito antes do que ela deveria. E muitas pessoas acreditam que a morte dela é nebulosa. Tem muitas teorias da conspiração em volta e envolvem a trindade do mal: Jay-Z, R. Kelly e Diddy. A gente vai contar para vocês a história dela. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse vídeo para chegarem mais pessoas e nos ajude a crescer aqui na internet. Vai, segue a gente também nas redes sociais que a gente tá sempre atualizando vocês por lá das notícias do pop. Temos Twitter, temos Instagram. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A Alia Dana Algo nasceu em 16 de janeiro de 1979 e ela, desde muito pequenininha, já demonstrava um talento sobrenatural para a música. Ela cantava muito bem e a sua família sempre esteve envolvida com o showbiz. A sua mãe também tinha um talento musical que influenciou sua filha, e seu tio era dono de uma gravadora. Seu tio era Belrian Carson. Ele foi o criador da Blackground Records, que foi o primeiro selo em que a Alia foi assinada. E com apenas 10 anos de idade, a Alia participou de um programa chamado Star Scent, um reality show. E mesmo que ela não tenha ganhado no final, ela ganhou o público. Ela era muito talentosa, muito querida e muito carismática. O famoso não ganhou, mas levou, né? Exatamente. Em 1992, aos 12 anos, ela assinou com a Blackground Records, a gravadora do seu tio. E ali ela começou suas primeiras conexões com o mundo da música. Foi o seu tio, inclusive, que apresentou ela e praticamente vendeu ela para o R. Kelly. R. Kelly era um dos maiores cantores de R&B na época, principalmente quando ele estourou com a música I Believe I Can Fly. Quem consegue esquecer desse hit? E, obviamente, a gente sabe da história. Ele se tornou um dos maiores cantores até eventualmente a queda dele, anos atrás, quando a gente descobriu que ele era um pedófilo fedido. Mas até então, ele era apenas um cantor que estava despontando no R&B. O interessante, gente, é que ele era quase 14 anos mais velho que a Alia. Então, a Alia na época tinha 13, 14 anos. Ele já era um homem de quase 30. E aí ele começou a tomar um interesse meio que especial por ela. A Alia tinha um fator X. Onde ela pisava, a galera ficava apaixonada. Ela era muito talentosa, ela era lindíssima, ela era legal, todas as roupas ficavam bem nela e tal. Então a galera do tio mais a galera do R. Kelly falaram assim: olha, vamos produzir o primeiro álbum dessa garota, ela tem tudo para brilhar. E aí viria em 1994 o primeiro álbum dela, aos 14 anos, chamado Age Ain't Nothing But a Number. A idade não é nada, apenas um número.
E quem estava por trás, meio que desfocado ali, apadrinhando esse disco, era R. Kelly. Ele foi a pessoa que ajudou ela na construção musical, inclusive nas promoções também. Eles iam em entrevistas juntos, falavam um pouco sobre o processo criativo de terem se conhecido, do álbum. O que ninguém sabia é que a gente estava realmente falando de um cara que eventualmente a gente descobriria que era um pedófilo. Ele já estava travando um relacionamento amoroso com a Aaliyah, mesmo ele tendo quase 30 anos e ela 14. Exatamente. O que a gente descobriu é que, com apenas 15 anos, eles se casaram. Sim, gente, ela tinha apenas 15 anos, ele tinha 27. A certidão de casamento que depois a galera descobriu, eles adulteraram a idade da Aaliyah. Estava lá que ela tinha 18 anos, mas no ano em que eles se casaram ela tinha apenas 15. Ou seja, legalmente falando, ela não poderia consentir a nada para esse casamento. Só que de alguma forma eles adulteraram a idade dela para ela poder se casar com ele. Assim que a família dela descobriu, eles não gostaram nada disso. Pouco tempo depois, eles não ficaram casados por muito tempo. Já anularam isso e tiraram isso do histórico de vida da Aaliyah para a galera não conseguir acessar isso depois. Mas, obviamente, isso não ficaria velado por muito tempo. A galera descobriu que ela se casou com o R. Kelly adulterando seus documentos aos 15 anos. Inclusive, quando a gente ficou sabendo de todo o processo do Rua Kelly alguns anos atrás, ele inclusive está preso hoje em dia. Tem suspeitas de que, na verdade, ele se casou com a Aaliyah para poder impedir que ele seja preso por abuso infantil, para ele poder dizer, mas a gente já estava casado. Outra coisa também é que muita gente fala que ela teve um filho dele. Não, gente, ela não teve filho nenhum dele. Eles tiraram um monte de coisa, mas que ela teria ficado grávida e tal, isso não é comprovado. Mas que merda, porque provavelmente o tanto de abuso que ela sofreu desse homem. Porque esse homem era um sujo. Porque as pessoas acham que ele se casou com ela para esconder um possível abuso. Porque no processo tem um caso exatamente como esse, falando que o R. Kelly se casou com uma mulher que eles dão o nome de Jane no processo para não falar o nome verdadeiro da pessoa, o que significa fulana em inglês. Jane é tipo fulana, ciclana. Ele se casou com essa Jane para poder mascarar o abuso, entendeu? E ele se casou com a Aaliyah quando ela era mais jovem. Então a galera só conectou os pontos. E um dos motivos pelos quais eles quiseram colocar o nome dela nesse processo foi porque, depois que ele estava sendo investigado e estavam olhando todo o histórico de coisas que o Rua Kelly tinha feito legalmente, ou seja, casamento é uma coisa legal, eles falaram, não, vamos citar o nome da Jane nesse processo porque ela, infelizmente, faleceu em 2001. Quem é a Jane que faleceu em 2001? A Aaliyah? Isso mesmo. Mas, ainda assim, gente, voltando para a carreira da Aaliyah rapidinho. A Agent Nothing But a Number foi um sucesso comercial, vendendo mais de 3 milhões de cópias, números que a galera não faz com facilidade hoje em dia. E em 1996, quando ela já tinha se separado do Rua Kelly e queria fazer todo um rebranding, ela se distanciou completamente, cortou relações tanto pessoais quanto profissionais com o R. Kelly. E ela estava querendo agora procurar um novo som, uma nova cara. Ela se uniu ao Timbala, que é um produtor também muito famoso até hoje. E eles lançaram o álbum em a Million, que foi ainda mais bem sucedido do que o primeiro. Ela estava seguindo uma carreira onde, a cada álbum que ela lançava, a galera gostava mais. A galera amava mais ela a cada ano que passava. Ela teve um smash hit nesse álbum lá nos Estados Unidos chamado When a Million, com Missy Elliott. E assim, o Timbala era uma pessoa que, aí ela trocou de padrinho. Mas tudo indica que o Timbala era uma pessoa muito boa e muito apaixonado por ela, como o irmão mais velho mesmo. Ele chegou a dizer que perder a Aaliyah foi um dos momentos mais tristes da vida dele, que ele ficou com uma depressão e que a vida ficou muito mais cinza sem ela aqui. É muito doloroso ver que os maiores hits da carreira dela, que ela faria até o dia do falecimento, seriam ao lado dele.
Timbaland ajudou muito a construir essa imagem da Aaliyah. Ou seja, antes de você conhecer o Timbaland com as músicas que ele fez para Justin Timberlake no meio dos anos 2000, a pessoa que realmente transformou ele num grande sucesso dentro dos Estados Unidos foi a parceria com a Aaliyah. Em 2001, a Aaliyah lançaria seu último álbum, auto-intitulado Aaliyah. Nele, teria hits como Rock the Boat, que foi justamente o clipe que ela estava indo gravar nas Bahamas quando o acidente de avião aconteceu. Mas ela não dominava apenas a música. Gente, ela dominava também o cinema. A Aaliyah era a it girl do momento. Ela estava nas casas de todo mundo, não só nas rádios, mas também na TV. Ela fez sua estreia no cinema com o filme Romeo Must Die, junto com Jet Li, e ainda contribuiu para a trilha sonora com o hit Try Again, que foi um sucesso estrondoso. O último trabalho que ela faria no cinema seria Queen of the Damned, lançado em 2002. Esse seria um filme póstumo, onde ela interpretaria uma vampira. Ou seja, ela realmente se envolveu em várias áreas do entretenimento, desde álbuns até filmes. Ela poderia ter trazido muito mais se não tivesse partido tão cedo. O legado que ela deixou foi gigantesco, não só na música, mas também no R&B. Ela era conhecida como a princesa do R&B. A Aaliyah foi a primeira it girl. Ela influenciava moda, estilo, maquiagens, cabelo. Ela influenciou várias pessoas na época, e muitos artistas hoje em dia dizem que se inspiraram nela para construir a imagem que tem. É muito louco, porque a Aaliyah trouxe tudo isso sem esforço. Eu acho que o marketing da época, os brandings, as relações públicas, essas coisas que encontramos no showbiz nem tinham em mente que era possível fazer o que Zendaya faz hoje. Por exemplo, ser muito na moda, mas também muito na atuação. O que o Blackpink faz pelo K-pop, pavimentando essa coisa das casas de moda grandes como Dior e Chanel, ao mesmo tempo que mantém uma carreira respeitada na música. A Aaliyah fazia isso antes de ser algo comum. Até mesmo a Rihanna ou Selena Gomez, que tem vários dedos em áreas diferentes do entretenimento, já pavimentaram esse caminho. Jennifer Lopez também, claro. Eu acho que isso não era possível até a Aaliyah mostrar que era. Ela abriu portas. Então, a morte dela foi uma perda imensa para o mundo. Quão maior ela teria sido se ainda estivesse aqui? Ela unia várias áreas e conseguiu sucesso em todas, mesmo sendo tão jovem. Ela não teve aquele momento de flop em sua carreira, onde precisaria de um rebranding porque sua imagem estava desgastada. A carreira dela foi incrível do início ao fim. Nesse meio tempo, ela também conquistou uma legião de fãs obcecados. Basicamente, todos os homens do R&B e do hip hop que conhecemos hoje eram, ou foram, obcecados por Aaliyah. Diddy era obcecado por ela. Timbaland era obcecado por ela. Rua Kelly era obcecado por ela. Jay-Z era obcecado por ela. Dame Dash era obcecado por ela. E até o Drake, hoje em dia, é obcecado por ela. Ele conquistou os direitos autorais de algumas músicas que ela tinha deixado para incluir em gravações do álbum dele atual. Ele disse que a Aaliyah foi a pessoa que mais influenciou ele a cantar. Já explicamos para vocês no vídeo sobre a treta homérica entre Jay-Z e Dame Dash por causa da Aaliyah. Basicamente, Jay-Z e Dame Dash eram melhores amigos na época, e ao contrário do que a gente vê hoje, nos anos 90 Jay-Z não era tão bem sucedido. Ele estava enfrentando dificuldades. Ninguém queria assinar com ele no início, ninguém acreditava muito nas ideias dele. Até que ele e Dame Dash criaram a gravadora Rockefeller Records, que foi crescendo e se tornando uma gigante na indústria. Eles fizeram isso para assinar Jay-Z, para que ele finalmente tivesse um lugar para expressar suas ideias e lançar seus álbuns. No meio disso tudo, quando a Aaliyah estava fazendo seu rebranding, querendo se afastar do Rua Kelly, ela conheceu Jay-Z e Dame Dash. Ambos se apaixonaram por ela, porque não tem como não se apaixonar. A Aaliyah era a princesinha do R&B. Os dois queriam se relacionar com ela. Mas quem saiu vitorioso foi Dame Dash.
Eles se apaixonaram de forma muito natural e ficaram juntos até o dia da morte dela. Mas os boatos dizem que Jay-Z nunca engoliu o fato de Aaliyah ter escolhido Dame Dash e não ele. Dizem que ele ficou com uma dor de cotovelo imensa. E o que Jay-Z fez após a morte da Aaliyah deixou Dame Dash profundamente decepcionado. 6 meses após a morte dela, Jay-Z se uniu a R. Kelly para lançar o álbum The Best of Both Worlds, uma colaboração entre os dois. Dame Dash não gostou nada disso. Ele ficou indignado, pois sabia de tudo que havia acontecido entre Aaliyah e Rua Kelly, e ainda assim Jay-Z foi lá e fez essa parceria apenas 6 meses após a morte dela. A Aaliyah confidenciava tudo para Dame Dash como namorada, e ela pedia a ele para não expor os horrores que passou com Rua Kelly, porque a carreira dela estava em um momento maravilhoso. Ela temia que, se tornasse uma vítima pública de Rua Kelly, isso a marcaria para sempre como a vítima, e não como a artista incrível que ela era. Ela queria ser a Aaliyah, não a vítima, e Dame Dash respeitou o desejo dela. Nunca falou publicamente sobre o que ela passou. No entanto, após ver seu melhor amigo Jay-Z fazer um álbum com Rua Kelly tão pouco tempo após a morte dela, Dame Dash ficou arrasado. Ele sentiu que foi uma facada no peito. Descobriu que estava sendo excluído de decisões importantes na Rockefeller, com reuniões sendo feitas sem consultá-lo. Ele estava sendo empurrado para fora. Quando Jay-Z lançou o álbum com Rua Kelly, Dame Dash decidiu vender sua parte da Rockefeller e sair da indústria musical. Ele não queria mais saber desse mundo, que para ele estava cheio de monstros, incluindo Jay-Z. Isso gerou um rompimento permanente entre Jay-Z e Dame Dash, tudo por causa da Aaliyah. Esse rompimento foi um dos momentos mais intensos e marcantes para os dois. Enquanto isso, Jay-Z continuou crescendo na indústria e se tornou um dos maiores moguls, um magnata do entretenimento. Agora, sabendo de todo esse contexto, vamos falar sobre o acidente de avião que matou a Aaliyah e sobre as teorias e investigações que cercam esse trágico episódio. O acidente de avião que tirou a vida de Aaliyah aconteceu em 25 de agosto de 2001. Ela estava nas Bahamas para gravar o clipe de Rock the Boat e o avião particular que a levava de volta aos Estados Unidos estava com uma má distribuição de peso. Logo após decolar, o avião caiu. Há várias simulações que mostram o que aconteceu. Segundos depois da decolagem, o peso dos equipamentos de filmagem dentro do avião causou um sobrepeso que impediu a aeronave de manter o voo, levando à queda. As investigações revelaram que, além da má distribuição de peso, o piloto do avião estava sob efeito de álcool e cocaína. Ele não estava habilitado para pilotar e, além disso, sua licença de voo já havia sido revogada devido a uma prisão anterior por porte de drogas. Ou seja, havia múltiplos fatores que contribuíram para o acidente trágico, todos eles envolvendo negligência. No entanto, uma pessoa muito relevante para ser mencionada nesse contexto é o produtor Hype Williams. Ele era um produtor musical que trabalhava muito com a Aaliyah e estava envolvido na produção do clipe de Rock the Boat. Hype Williams estava no time da Aaliyah e, hoje em dia, continua trabalhando com artistas como Beyoncé e Jay-Z. Naquele momento, ele era uma espécie de empresário e produtor que coordenava muitas das atividades de Aaliyah. O que muitos questionam até hoje é que as decisões que ele tomou naquele dia levaram ao acidente, já que o voo não estava programado desde o início para acontecer nas Bahamas. A princípio, o clipe de Rock the Boat seria gravado em Miami, mas, de última hora, Hype Williams e a equipe de filmagem decidiram que precisavam de um local mais solarado e bonito, como as Bahamas, para gravar cenas adicionais. A Aaliyah, que não gostava muito de viajar de avião, teve que embarcar de última hora, já que a gravadora tinha liberado o orçamento e o tempo de gravação era limitado. Tudo foi feito de forma muito corrida e desorganizada. Chegando nas Bahamas, as complicações começaram. A primeira equipe que havia levado a Aaliyah e seu time para lá não poderia levá-los de volta, pois estavam programados para outras viagens. Assim, foi contratada uma nova equipe de última hora, que resultou no piloto sem licença e em todos os erros de logística que levaram à tragédia.
O que piora essa situação é o fato de que existem relatos de que a Alia não queria embarcar naquele avião. Um adolescente de 13 anos, que ajudava a carregar as malas e equipamentos para dentro do avião, revelou anos depois que a Alia estava ciente do sobrepeso da aeronave e se recusou a embarcar. Segundo esse relato, a equipe de Alia teria dado a ela uma pílula para acalmá-la e forçá-la a embarcar. Ele disse que a viu sendo carregada para dentro do avião, desmaiada. Esses relatos levam muitas pessoas a questionarem por que essas informações não foram levadas em consideração durante as investigações do acidente. Há testemunhas que dizem que a Alia entrou no avião desacordada e contra sua vontade, e o próprio namorado dela na época, Dami Dash, acredita que ela não queria estar naquele voo. Ele afirma que a Alia não queria ir para as Bahamas e muito menos voltar naquele avião, mas foi obrigada pela situação. No entanto, Dami Dash evita alimentar teorias da conspiração, mesmo sendo muito vocal sobre sua dor e sobre o fato de que a Alia não queria estar naquele voo. Para ele, abrir essa caixa de Pandora de teorias da conspiração seria insuportável. A maior das teorias da conspiração envolvendo a morte de Alia é que ela foi assassinada por alguém da chamada Trindade do Mal, composta por figuras poderosas da indústria como Jay-Z, R. Kelly e Diddy. Algumas pessoas acreditam que havia uma obsessão em torno de Alia e que ela foi assassinada por interesses de negócios e vingança. Há até teorias mais extremas que afirmam que sua morte teria sido planejada para alavancar a carreira de outras estrelas do pop, como Beyoncé. Essa teoria é muito controversa, pois a Alia e Beyoncé eram amigas e havia registros delas juntas em vários momentos. Quando a Alia faleceu, Beyoncé se pronunciou publicamente com pesar. Então não faz sentido imaginar que Beyoncé estivesse envolvida em algo tão macabro. No entanto, as teorias continuam a circular, principalmente envolvendo Jay-Z, que teria ficado ressentido por a Alia ter escolhido Dami Dash e não ele. A maior especulação é de que Jay-Z estaria envolvido na morte de Alia, não só por causa da dor de cotovelo, mas também por interesses financeiros. Uma das figuras que alimenta essa teoria é Jaguar Wright, uma cantora que fala abertamente sobre as conspirações na indústria do entretenimento. Ela acredita que Jay-Z e outras figuras poderosas da indústria estariam ligados à morte de Alia para limpar o caminho para o crescimento de outros artistas. Quando a Alia faleceu, deixou um vácuo enorme na indústria, e esse espaço acabou sendo ocupado por outras estrelas que talvez não tivessem o mesmo sucesso enquanto a Alia estivesse viva. O impacto de sua morte foi gigantesco, e sua ausência abriu caminho para outros nomes emergirem no cenário do R&B e do pop. Essas teorias da conspiração são sempre polêmicas e dividem opiniões. Muitos acham ridículo pensar que a morte de Alia teria sido planejada, enquanto outros acreditam fielmente nessas teorias, principalmente porque a indústria musical é cercada de segredos e histórias sombrias. Artistas como DMX, por exemplo, já falaram abertamente sobre tentativas de assassinato por parte do Illuminati, alimentando ainda mais essas teorias. A morte de Alia ainda é investigada por muitos fãs e investigadores independentes que acreditam que as circunstâncias do acidente nunca foram totalmente esclarecidas. O envolvimento de Hype Williams, que tomou decisões questionáveis no dia do acidente, também é alvo de especulação, já que ele sobreviveu e continua trabalhando na indústria, inclusive com Jay-Z e Beyoncé. O caso de Alia deixa um gosto amargo, porque as explicações oficiais parecem não ser suficientes para responder todas as perguntas. Afinal, por que ela foi forçada a entrar naquele avião? Por que contrataram um piloto inabilitado? E por que sua equipe foi levada em um avião seguro, enquanto ela e os dançarinos embarcaram no avião que acabou caindo? Muitas dessas perguntas permanecem sem resposta, mas uma coisa é certa: a Alia foi uma das maiores estrelas da sua geração e continua sendo uma influência gigantesca na música, na moda e na cultura pop, mesmo após tantos anos de sua trágica morte. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, e olha, a história de Alia realmente mexe com a gente, né? É incrível ver como o legado dela permanece vivo até hoje,
mesmo após tantos anos de sua partida. E como vocês viram, a vida dela foi repleta de momentos marcantes, sucessos, infelizmente, um desfecho trágico. Mas ainda assim, a Aaliyah deixou sua marca no mundo e continua inspirando gerações de artistas e fãs. Agora, se você curtiu esse vídeo, já deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. Seu like é essencial para que mais pessoas possam conhecer não só o legado de Aaliyah, mas também as histórias por trás de outras lendas da música, do cinema e da cultura pop. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, estamos sempre trazendo conteúdos incríveis, mergulhando fundo em histórias marcantes, teorias da conspiração, tragédias que mudaram o mundo do entretenimento e muito mais. Se você gosta de acompanhar histórias como a da Aaliyah, você está no lugar certo. Então, já clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Com o sininho ativado, você vai ser o primeiro a saber quando a gente lançar um vídeo novo. E acredite, tem muita coisa boa vindo por aí. E tem mais. Nos próximos vídeos, vamos explorar outras figuras icônicas que marcaram gerações, artistas que tiveram trajetórias brilhantes, mas que foram interrompidas por tragédias. Vamos falar sobre as maiores polêmicas, mistérios não resolvidos e as teorias mais insanas que rondam o mundo do entretenimento. Então, fique ligado porque você não vai querer perder nadinha. E se você tiver alguma sugestão de tema ou de artista para a gente cobrir aqui no canal, deixa aí nos comentários. Adoramos ouvir as sugestões de vocês, saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E claro, trocar ideia com todo mundo. Ah, e também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter, sempre postando atualizações, curiosidades e bastidores do que rola aqui no canal. Se você fica só aqui no YouTube, está perdendo muita coisa. Lá nas nossas redes sociais, você consegue acompanhar tudo em tempo real e se conectar ainda mais com a nossa comunidade. Então é isso. Pessoal, não se esqueçam, like, inscrição, sininho ativado. E nos vemos no próximo vídeo com mais histórias chocantes, mistérios e curiosidades sobre o mundo do pop. Até a próxima. Um abraço e tchau. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a fresta. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, piscando a neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.